Olá, eu sou a Rafaela Mello, sou taróloga. Se você quiser ver o meu canal de tarô, youtube.com/tarocomterapia, vou deixar o link na descrição. Meu Insta tem exatamente o mesmo nome. Tô aqui para estudar a Umbanda com vocês, uma vez mais, e eu tinha a intenção de continuar aquele livro, Fundamentos Doutrinários da Umbanda, porque eu nem sequer cheguei a terminar o prefácio no primeiro vídeo aqui do canal. Mas, contudo, todavia, porém, eu continuo lendo esse daqui, que eu sou fascinada por esse, que eu já falei muitas vezes dele. Vou ter que repetir o título se alguém não assistiu o vídeo anterior. Umbanda, aliás, plural, Umbandas, uma história do Brasil, Luiz Antônio Simas. Por que hoje eu vou trazer esse daqui e não o outro? Porque justamente a parte onde eu parei no último estudo foi a parte onde o autor do outro livro, que é o Rubens Saraceni, se referia a um mito de fundação da Umbanda como sendo realmente a fundação da Umbanda. E eu digo mito porque é mesmo um mito e eu estou aqui para desmistificar junto com vocês. Então, esse capítulo aqui, ele começa com a seguinte questão: Umbanda não é macumba, ou é? E aí ele entra aqui numa parte muito interessante sobre como as sociedades ocidentais contemporâneas transitam em torno de pelo menos 4 grandes mitos políticos, com as suas variantes, mas eu não vou ler essa parte porque eu sinto que a maioria das pessoas vai dormir se eu ler essa parte. Então eu vou pular, é super interessante, mas eu vou pular. O que eu quero entrar é realmente nessa questão da suposta fundação da Umbanda. Então vamos lá. Os mitos são dinâmicos, mutáveis. As sociedades reformam seus signos e símbolos o tempo inteiro, mas o complô, o herói, a idade do ouro e a unidade estão ali, sempre alicerçando nossas convicções políticas. Então essas referências que ele está fazendo é em relação aos diferentes mitos que perpetuam as nossas sociedades ocidentais já há não sei quanto tempo, talvez centenas de anos, não sei. Um cientista social que estuda um mito fará, é claro, um trabalho provisório e sujeito a fracassos, como qualquer trabalho intelectual que se preze. Se ele acredita no mito, dificilmente conseguirá destrinchar sua dinâmica, já que está inserido no campo da crença. Se não acredita, sempre perderá em alguma medida a compreensão da completude simbólica que explica para os seus seguidores o mundo. Aí aqui vai começar a parte que realmente nos interessa. Dentre os diversos mitos de origem da Umbanda e mitos de origem em geral, fundam uma ideia de passado capaz de definir as nossas condutas no presente, o mais famoso é o da Anunciação do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Tal fato teria ocorrido no início do século XX, em Neves, na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, depois que o jovem Zélio Fernandino de Moraes sofreu uma paralisia inexplicável. A versão mais propalada da história diz que a família do rapaz o levou na ocasião a uma rezadeira conhecida na região, que incorporava o espírito do preto velho tio Antônio. Tô cheia de sede. A entidade afirmou que Zélio era médium e deveria desenvolver o dom. No dia 15 de novembro de 1908, por indicação de um amigo do pai, Zélio foi levado à Federação Espírita de Niterói. Subvertendo as normas do culto, o rapaz levantou-se da mesa em que estava e disse que ali faltava uma flor. Foi até o jardim, apanhou uma rosa branca e colocou-a
com um copo d'água no centro da mesa de trabalho. Então aqui estão os detalhes do mito. Ainda segundo a versão mais propalada, Zélio incorporou um espírito e, simultaneamente, diversos médiuns presentes receberam caboclos, índios e pretos velhos. Ao ser repreendido por um dirigente da Federação Espírita, o espírito incorporado em Zélio perguntou qual era a razão para evitarem a presença dos pretos e índios do Brasil, se nem sequer se dignavam a ouvir suas mensagens. Aqui eu quero interromper só porque, segundo as minhas pesquisas mais recentes, eu acho que índio não é o termo certo, né? Aparentemente, índio vem de quando Portugal descobriu o Brasil. Descobrir o Brasil é ótimo, né? Eu também não gosto desse termo. Quando eles nos encontraram, quando eles tiveram essa sorte grande, eles estavam à procura das Índias, como nós sabemos, por causa dos temperos. E aí, se deparando com o Brasil e acreditando que eles tinham chegado nas Índias, denominaram o nosso povo nativo como índios. Mas eu acho que realmente o termo certo é indígena. Só que eu vou continuar lendo conforme está aqui. Então, onde é que eu estava? Um membro da federação inquiriu o espírito que Zélio recebia, com o argumento de que pretos, índios e caboclos eram atrasados, não podendo ser espíritos de luz. A gente ouve bastante esse argumento, né? A gente ouve mesmo muito esse argumento dentro do meio espírita em relação, acho que a toda e qualquer entidade da Umbanda. Ainda perguntou o nome da entidade e ouviu a seguinte resposta: se querem saber meu nome, que seja este, Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque não haverá caminhos fechados para mim. Vou interromper de novo. Por mais que muitos digam ou até acreditem piamente de que as entidades que trabalham na Umbanda seriam entidades atrasadas, como a gente estudou no vídeo anterior, lá no prefácio do livro Fundamentos Doutrinários da Umbanda, os espíritos que assim se apresentam, como o caboclo, preto velho, como uma pombogira, como um marinheiro, um boiadeiro, um herê, o que for, eles se identificam com essa energia. Então vocês imaginam o quanto que também não é um exercício de humildade muito grande para eles, né? Se apresentarem nesse formato, com essa linguagem, representando as minorias e trazendo as mensagens de uma forma muito compreensível e de uma forma muito acessível a toda e qualquer pessoa. Era isso que eu queria pontuar. Seguimos. Ainda algumas versões que afirmam que, em uma de suas encarnações, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, segundo esta perspectiva, o fundador da Umbanda, teria sido o padre jesuíta Gabriel Malagrida, um religioso que morreu queimado numa fogueira do Santo Ofício da Inquisição por ter se insurgido no século XVIII contra o Marquês de Pombal, ministro português do rei Dom José I e notório crítico das ações da Companhia de Jesus. Outra pausa. Realmente, essa parte em que ele refere que Zélio teria sido em outra vida o padre Gabriel Malagrida, é exatamente isso que está escrito lá no livro Fundamentos Doutrinários da Umbanda. É exatamente isso. E aqui vai começar um questionamento que para mim é ouro. Mas para contextualizar aqui mais um pouquinho, para quem talvez nunca tenha ouvido falar de Marquês de Pombal, esse ministro do rei Dom José I, ele praticamente assumiu assim o poder e ficou à frente das decisões depois do terremoto em Lisboa, 1500 e não sei exatamente, 1500 lá vai bolinha, 1503, não sei.
Nem vou pesquisar, vou continuar. E aí, o que acontece? Esse terremoto destruiu, né, muitas partes de Lisboa. E não foi só um terremoto, antes fosse, mas foi também um tsunami logo em seguida. E pegou fogo em tudo que era lugar. Então, muitas partes ficaram destruídas. Outras poucas partes ali sobreviveram. Se eu não me engano, por exemplo, onde é o bairro Alto hoje, é uma das zonas que ainda é lá de trás daquele formato antigo, das ruelas, né, muito pequenininhas, das casinhas pequenas, grudadinhas. Aquilo seria então a parte antiga, ou teria sido a parte antiga, que já mudou muito com certeza desde então, mas que ainda mantém mais ou menos os formatos das ruelas. E a gente vê as outras avenidas, igual a própria avenida nomeada depois dele, a Avenida Marquês de Pombal, que é uma avenida gigante, né? Que é bastante moderna. E para ter sido construído naquela época, com certeza ele era um visionário. Mas por mais que ele fosse um visionário e por mais que ele tenha feito grandes obras, quando o rei se amedrontou, porque depois desse episódio do terremoto, o rei deixou o palácio e foi morar num barracão, o barracão real. Que o meu irmão, a gente sempre brinca muito com isso. E tamanho era o medo dele, então ele realmente já não estava atuando. Eu acho que o Marquês de Pombal já tinha assim, uma grande influência, mas depois do terremoto ele praticamente assumiu tudo. Mas por mais visionário que ele fosse, por mais mudanças que ele trouxe a Lisboa que a gente vê até hoje, e que foram muito importantes, ele era também um homem muito cruel, que mandou assassinar famílias inteiras e que perseguia a igreja, lógico, óbvio. Por quê? Porque a igreja tinha poder, né? Então, se ele estava numa briga por poder, com certeza ele ia perseguir a igreja. Então, o que o livro diz, basicamente, é que esse padre, Gabriel Malagrida, teria se revoltado contra o Marquês de Pombal nessa época. E que esse padre seria, então, a reencarnação, ou veio reencarnado no Zélio. Que eu tô falando só Zélio porque eu sempre esqueço, e porque assim dá pra entender também. Mas eu esqueço o sobrenome dele, de Moraes, né? Após este episódio, Zélio fundou em Niterói um centro espírita, autorreferenciado como um bandista cristão e brasileiro. A Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, registrada em um cartório de Niterói, e que deu origem, com o passar dos anos, a várias outras tendas de linha similar. Nossa Senhora da Piedade, um nome bastante cristão do meu ponto de vista, que eu tenho algumas resistências, mas que entendo também o sincretismo e entendo a importância do sincretismo ao longo da história da Umbanda. Deixa eu só colocar meu telefone para carregar, porque a bateria tá acabando. Seguimos. A linha aberta pelo mito da anunciação do Caboclo das Sete Encruzilhadas marca para os adeptos de certa Umbanda o início da codificação de uma tradição vigorosamente marcada pelo cristianismo, aqui está, e pelo espiritismo kardecista, que operará especialmente a partir da década de 1930, em duas dimensões aparentemente contraditórias. De um lado, se empenhará na tarefa de desafricanizar a Umbanda. Ai, meu Deus, eu acho isso tão bizarro. De outro, terá na centralidade de seus rituais a incorporação pelos médiuns de espíritos dos indígenas e dos pretos velhos, que ao trabalhar na linha da caridade poderiam cumprir os seus processos evolutivos no campo espiritual. Comentei com vocês no vídeo passado que eu já fui em terreiro que só recebia preto velho e caboclo, nada mais. Porque são sim as linhas mais elevadas, pelo que a gente sabe. Então aqui está porque que alguns se limitam a isso, né? É o embranquecimento da Umbanda, no fundo. É sintomático que a anunciação da Umbanda, na linha criada por Zélio,
tenha vindo de um espírito que foi um jesuíta. Já que os padres da Companhia de Jesus tinham a fama, desde o primeiro século da colonização do Brasil, de protetores dos indígenas contra os colonos que pretendiam escravizá-los. Porque protetor viola, estupra, né? Realmente. Educa, obriga o indígena a ter uma religião que ele não quer ter, que não faz parte da cultura dele, e tem a ousadia de dizer, mas nós levamos cultura para o Brasil, como se a gente não tivesse a nossa própria cultura desde a nossa origem. Podemos ainda propor, conforme Diana Brown, que o papel do padre, ao reconhecer africanos e ameríndios, simbolizados pelos espíritos de pretos velhos e caboclos, sugere que a Igreja Católica em si teria sancionado a criação da Umbanda. E aí ele refere o livro de onde está tirando isso, Diana Brown, Umbanda, Religion and Politics in Urban Brazil, page 40, página 40. Então, realmente, é como se a Umbanda precisasse, então, de alguma forma, da bênção da igreja, né? Socorro! Socorro, Brasil! É emblemático que a Umbanda, se tomarmos como referência aqui o mito fundador da Anunciação do Caboclo, tenha começado a estruturar o seu culto em um momento singular dos debates sobre a construção da identidade nacional, o período pós-abolição e as primeiras décadas da República. A história da Umbanda e os significados do seu mito fundador contam muito sobre os tensionamentos que pautaram os debates sobre a formação brasileira. Nos anos seguintes à época da referida Anunciação, os seguidores da trilha aberta pela Tenda Nossa Senhora da Piedade, ai que nome gigante, já começavam a reivindicar para si a prática de uma Umbanda branca. Vamos embranquecer tudo, né? Ou Umbanda pura, porque branco é puro, né, gente? Óbvio. Socorro. Desta forma, em busca, talvez, de legitimidade institucional e reconhecimento social em setores mais abastados e poderosos da população, a Umbanda branca procuraria definir fronteiras precisas para diferenciar-se das macumbas de filiações africanas mais evidentes. Não queriam ser associados com nada de matriz africana, então. Muito típico, né? Muito típico. De alguma forma, o Brasil mantendo uma estrutura e uma hierarquia colonial, mesmo no no pós-colonização, né? Mas será isso que o brado do caboclo das 7 encruzilhadas se resume? Não me parece que devamos apenas aderir a algumas interpretações mais simples e evidentes, que não estejam atentas a certos detalhes da propalada Anunciação de 1908. Como diz a sabedoria popular, tem caroço escondido nesse angu. Além de fazer referência a um padre jesuíta, Malagrida, que se amálgama a um espírito indígena brasileiro, o relato insinua, no nome do caboclo das 7 encruzilhadas, uma ligação forte com a cultura dos Congos, especialmente em relação à evocação das encruzilhadas pela entidade. Aí ele vai esclarecer sobre as encruzilhadas. As encruzilhadas são lugares de encantamentos para todos os povos. E exemplos não faltam. Os gregos e romanos ofertavam a Hécate, a deusa dos mistérios, do fogo e da lua nova, nas oferendas das encruzilhadas. Pelo meu pouco conhecimento, Hécate não é só da lua nova, ela é de todas as luas, de todas as fases, tanto que ela é a deusa de 3 cabeças. No Alto Araguaia, era costume indígena oferecer comidas propiciatórias para a boa sorte, nos entrocamentos de caminhos.
o padre José de Anchieta menciona presentes que os tupis ofertavam ao Curupira, do nosso folclore, né? Nas encruzilhadas dos atalhos. O profeta Ezequiel, segundo o relato do Antigo Testamento, viu o rei da Babilônia consultando a sorte numa encruzilhada. Gil Vicente, no Alto das Fadas, conta a história da feiticeira Genebra Pereira, que vivia pelas encruzilhadas evocando o poder feminino. Aqui ele dá outra referência, que é um livro também dele, do mesmo autor, que chama Almanaque Brasilidades. Apesar dos exemplos acima, é na cultura dos Congos que as encruzilhadas, sobretudo em formato de cruz, adquirem com maior ênfase o papel de lugar por excelência das dinâmicas espirituais do tempo, da vida e da morte. A cosmopercepção dos Congos é representada pelo Dikenga, uma mandala marcada por um círculo dividido por uma cruz, que apresenta os mistérios da vida, do universo e do tempo, a partir dos quatro momentos do sol: o nascer na alvorada, o auge do brilho ao meio-dia, o poente e a meia-noite, quando o astro brilha no outro mundo. Realmente, assim, isso me faz lembrar de pontos que falam desses tempos do sol, né? Que eu nunca tinha reparado ou não sabia o porquê. Tem um ponto de Padilha que eu gosto muito, que fala: deu meia-noite. Eu tô com vergonha de cantar. Deu meia-noite, mas também deu meio-dia. Lá na encruzilhada, Maria Padilha estava lá. Não vou continuar. Tô com vontade, mas não vou. Senão também eu vou dispersar da leitura. Se o círculo da mandala representa a órbita circular do espírito, nascimento, vida, morte e renascimento em outro mundo, a cruz é a expressão da encruzilhada dos fluxos e encontros entre as dimensões, do visível e do invisível, do mundo dos vivos e do mundo dos espíritos. Eu acho esse livro absolutamente mind-blowing. Mind-blowing. Eu sempre fico tipo, uau! A própria denominação que o Caboclo das Sete Encruzilhadas dá ao culto como Umbanda também poderia indicar a influência das culturas bantus. Salvo erro, são culturas africanas. O vocábulo, aliás, já era amplamente conhecido em terras africanas, ao contrário de quem sugere que ele teria sido criado pelo caboclo. Tá, eu tô sentindo que... porque eu não li isso aqui antes. Mas eu tô sentindo que ele vai se estender muito. Aí aqui ele vai citar Ney Lopes sobre o vocábulo Umbanda, que significaria arte do curandeiro, ciência médica, medicina. Beleza. E que eu queria chegar, assim, numa conclusão com vocês. Mas o capítulo é gigante. O capítulo é absolutamente gigante. Vamos ver mais um pouquinho. Acrescentando elementos à citação de Lopes e da Pessoa de Castro, sugere também que, além de, aí aqui é M-banda, o vocábulo pode fazer referência ao umbundo bandala, invocar os espíritos, suplicar. Em larga medida, a Umbanda, anunciada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, se apresenta em suas aparentes nossa, que palavra que eu não conheço. Idiosincrasias, contradições, nuances e rasuras, como um campo fértil para se discutir algo mais amplo. O desafio de se pensar uma identidade brasileira como síntese de uma formação histórica marcada pela presença do europeu, do africano e do indígena. Como é que um culto que traz para o centro de sua configuração as heranças espirituais indígenas e africanas
pode, ao mesmo tempo, abrir caminho para que surjam propostas de desafricanização desse mesmo culto. É revoltante. Tal debate vai se situar especialmente na primeira metade do século XX, em um contexto marcado por duas perspectivas. Uma delas é a que enxerga como caminho de construção da identidade brasileira o branqueamento racial. A outra é a que pensa esta identidade a partir da elaboração de um paradigma da mestiçagem baseado em um projeto de Estado-nação ancorado no que aqui chamarei de inclusão subalterna de indígenas e negros. Sobre o branqueamento racial, é fartamente documentado, que alguns governos brasileiros, com apoio de parte dos segmentos mais favorecidos e de alguns intelectuais que abraçaram a eugenia, tentaram apagar, nos primeiros anos do período pós-abolição, a presença dos afrodescendentes da história do Brasil. Muito triste. Este projeto se manifestou tanto do ponto de vista fenotípico como do cultural. Beleza, aí aqui ele vai abordar Oliveira Viana, Evolução do Povo Brasileiro, uma publicação de 1920. Vou seguir. Fisicamente, portanto, o preto sucumbiria ao branqueamento racial promovido pela imigração subvencionada de europeus, que seria capaz de limpar a raça. Nossa, mas que termo, né, gente? Limpar a raça. Em algumas gerações. Já que, do ponto de vista cultural, houve uma tentativa sistemática de eliminar as formas de aproximação com o mundo e a elaboração de práticas cotidianas, jeitos de cantar, rezar, comer, louvar os ancestrais, festejar, lidar com a natureza, etc., produzidas pelos descendentes de africanos, desqualificando como barbárie, criminalizando como delitos contra a ordem de seus sistemas de organização comunitária e de invenção da vida. Desqualificar as práticas simbólicas de africanas e africanos, diga-se, foi moeda corrente entre certos luminares do pensamento europeu nos séculos XVIII e XIX. Ele vai citar, porque ele é um cara que cita, vai citar Kant, e realmente o livro é muito embasado, né? O livro é muito profundo. Os adeptos do branqueamento, em síntese, consideravam que o projeto civilizatório brasileiro deveria ser alicerçado no apagamento de corpos e saberes não brancos. Ok. Vamos ver se eu consigo chegar numa conclusão. Olha, ele vai abordar o samba. Porque o samba também, no seu surgimento, isso mais à frente, eu tô realmente tentando resumir. O samba foi muito, não sei, criminalizado, né? Eu acho que chegou a ser criminalizado, acho que era proibido no seu início, assim como o funk, né? Até hoje é muito esculachado. E hoje a gente vê uma aceitação nacional do samba e é parte da nossa identidade nacional. E eu só espero que o mesmo aconteça com o funk, mas eu só espero. Aí tem aqui uma citação: o samba é uma reminiscência afromelódica dos tempos coloniais. Não é a expressão musical de um povo, é o prurido eczematoso do morro. É o irmão gêmeo destas entidades abstrusas que se chamam suor, jogo do bicho e malandragem. Então, continuamente, ao longo da nossa história do Brasil, aí ele vai chegar até uma questão jurídica, mas continuamente tudo que é realmente de matriz africana, de origem indígena, daquilo que não seriam os povos evoluídos ou whatever, como eles se identificavam, sempre foi muito esculachado. Tá.
Então, ele vai muito fundo. Ele vai pegar aqui na questão jurídica, na penalização que a Umbanda sofreu. Eu vou só pegar, então, o último parágrafo aqui do capítulo para a gente finalizar. Não parecem restar dúvidas diante de exemplos vastos, disponíveis na literatura umbandista, que os desdobramentos da Umbanda, que se autorreferencia como branca ou cristã, operam em algumas dimensões, por vezes contraditórias, que não podem ser ignoradas nem simplificadas. Em um contexto marcado por sistemática repressão policial e dentro de um imaginário em que a própria ideologia da mestiçagem é mais uma afirmação do racismo brasileiro do que uma negação a ele, inúmeros terreiros buscam costurar uma legitimidade social ancorada na separação entre a Umbanda e as religiões afro-brasileiras. Acontece muito. Datam desse contexto as insistentes referências à já citada máxima de que Umbanda não é macumba. Só que sim, não adianta negar. Mas é mais o meu ponto de vista, isso daqui é mais a minha opinião. Só que assim, a gente viu, né? A gente viu aqui todos os contextos de repressão e de invalidação, e é compreensível porque que alguns terreiros ainda buscam isso, ainda fazem uso de imagens no congá, por exemplo, de Nossa Senhora, de Jesus Cristo, aí tem a cruz, aí tem a Santa Bárbara de um lado e de outro lado a Iansã, né? Tem o São Sebastião de um lado e do outro lado o Oxóssi, ou às vezes nem tem o Oxóssi. Eu entendo assim, suponho, porque aqui vai ser mesmo a minha opinião. Enquanto eu tô trazendo o livro, eu tô referenciando o livro, é uma coisa, a minha opinião é outra. Mas do meu ponto de vista, o sincretismo, por exemplo, com os santos católicos, ele foi muito importante e essencial num primeiro momento em que a Umbanda era muito criminalizada, e aqui tô chamando de Umbanda embora não tivesse esse nome, mas essas práticas eram muito criminalizadas, e era a única maneira dessas pessoas que praticavam esses cultos sobreviverem numa sociedade em que ser católico era uma imposição, não era exatamente uma escolha, né? Não havia liberdade religiosa, não havia o Estado laico, e eu ouso questionar se ainda há, ou se já existe esse Estado laico. E eu vou dar o exemplo de Portugal, porque eu morei mais anos em Portugal do que no Brasil, eu acho. Eu passei a maior parte da minha vida fora. Eu já perdi as contas, na verdade, mas acho que eu tenho 10 ou 12 anos de Portugal. Mas Portugal, até poucos anos atrás, e eu não vou saber dizer quando, o Papa, numa visita que ele teve lá, ele simplesmente aboliu multas que os cidadãos vinham acumulando e que não estavam pagando. E ele perdoou. O Papa perdoou as dívidas. Que bonito. Que Estado laico é esse? Que Estado laico é esse? E aqui tô questionando o português, porque eu tenho um pouco mais de conhecimento do que do nosso Brasil. Mas eu entendo sim que o sincretismo tenha sido absolutamente necessário num primeiro momento, mas manter o sincretismo até hoje eu acho questionável. Talvez já tenha virado um costume, talvez seja mesmo essa busca de validação que Luiz Antônio Simas aqui coloca de uma forma tão bem exemplificada e com tantas referências bibliográficas. Mas, para mim, pessoalmente, não faz sentido. Para mim, Oxalá não é Jesus Cristo. Não é. Quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, até os mitos falam do Oxalá como uma figura muito velha, e eu não conheço a fundo, eu realmente sou muito iniciante, mas para mim não é a mesma figura. São divindades diferentes, são energias diferentes, e eu consigo me identificar muito mais com
as energias de matriz africana, com as nossas divindades africanas. Isso sou eu. Acho que cada um tem o seu percurso e cada um tem aquilo com o que se identifica, mas eu sei que eu resumi bastante, porque assim, esse capítulo é gigante, mas acho que eu trouxe o essencial e o meu objetivo nesse vídeo era mesmo desmistificar o mito da fundação da Umbanda, supostamente por Zélio de Moraes. Acho que consegui fazer isso ao longo desse vídeo e através desse livro aqui, dessas informações preciosas. Espero que mais e mais pessoas se deem conta disso, do quanto o processo de embranquecimento da nossa Umbanda, ele é estrutural, ele é sintomático de um Brasil doente, e que a gente possa devagar e sempre reformular as nossas convicções pessoais e quem sabe aí com o tempo reformular também os terreiros. Não sou mãe de santo, não pretendo ser, acho que é uma responsabilidade enorme, mas deixo essa reflexão para todo mundo. Espero ter contribuído de alguma forma e esclarecido para vocês dúvidas que eu mesma trazia. Pretendo então na próxima semana retomar o estudo do outro livro, por mais que tivesse essa gafe lá muito grande, né? Mas como é um mito muito propagado, em algum momento esse mito se tornou a verdade absoluta. E acredito por isso Rubens Saraceni tenha feito essa referência. Mas é uma coisa que eu realmente desacredito e que precisava trazer. Então na próxima semana a gente segue e espero que a gente consiga terminar o prefácio do outro livro. Vejo vocês por aqui. Até a próxima semana. Gratidão. Um beijo, até sempre.